Boa noite, pessoal. Aqui começando mais um devocional, né? Hoje nós vamos falar sobre Gênesis 15. Eu quero que você preste muita, mas muita atenção mesmo na aliança que Deus faz com Abraão. E eu quero que você reflita isso sobre a sua vida. O que Deus pode fazer sobre a sua vida através dessa fala. Quando a gente lê a Bíblia, leia como se você estivesse lendo com você na história. Se integre à história, como se Deus estivesse falando com você. Quando você abre o seu coração e deixa que Deus fale através da palavra com você, você pode sentir o poder de Deus sobre a sua vida de uma maneira tão surpreendente, tão maravilhosa, que não tem como não sentir Ele perto de você, perto de mim, através da palavra dele, que é tão importante. É uma das leituras que nós devemos fazer com tanta integridade, com tanto amor e com aquele espírito de que, como se nós estivéssemos passando por aquela história e Deus estivéssemos falando conosco através da palavra, a aliança que ele promete a Abraão, como se ele estivesse prometendo para nós mesmos. Então, entenda hoje, Deus, ele faz uma aliança com Abraão. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Já começa nessa frase. Elaine, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Fale para você, repita o seu nome e repita esta frase. Aí Abraão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Abraão ainda sente aquela dúvida, né? Como que eu vou herdar a terra se eu morrer? Vai ficar tudo para quem, né? Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Deus, ele sempre vai fazer algo para que nós tenhamos como herdar tudo aquilo que ele trouxe para nós, né? Então aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Quando Deus expressa isso, não quer dizer que Abraão iria ter milhões de filhos, né? Naturais, biológicos, né? Vamos dizer assim. Mas ele teria muitas pessoas, uma nação gigantesca que Deus estaria preparando para ele. Aí Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: eu sou Deus, o Senhor, eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Aí, ó Senhor meu Deus, disse Abraão, como posso ter certeza de que esta terra será minha? Quantas vezes a gente tem a incerteza, né, do que Deus está falando ao nosso coração, a gente quer duvidar, né, e falar, será mesmo que Ele vai fazer isso por mim? Será que vai acontecer realmente aquilo que eu preciso que aconteça? Será que Ele vai fazer? Será, né? Essa palavra será nos impede de receber a bênção de Deus sobre a nossa vida, porque Ele está confirmando e a gente tem aquela dúvida, né? Aí o Senhor respondeu: traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo, que seria, no caso, hoje, uma oferta, né? Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra,
em 2 fileiras, porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: Fiquei sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro, ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abraão, sairão livres levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado, irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão, e ele disse: Prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Olha que aliança Deus faz com Abrão, né? O quão importante é essa aliança que Deus faz de dar a Abraão muitas terras para os seus descendentes. Hoje nós temos tanta terra, que nós não conseguimos mensurar quão grande é. Essa terra que Deus nos deu é para que a gente povoasse, né? Como é feito hoje. São muitos descendentes, muitos filhos e filhas. Nós temos uma grande nação. Consegue imaginar o tamanho da nossa nação? É grandiosa. E foi Deus que nos deu essa nação, essa terra, para que nós crescêssemos. Só que será que nós temos crescido da maneira certa? Será que nós temos honrado aquilo que Deus falou? Ou será que a gente está no meio desses que seriam castigados, né? Por ser tão maus, né? E que Deus lançasse aquele braseiro com aquela tocha de fogo para registrar aquela terra sendo de Abraão. O que a gente tem feito hoje para agradar a Deus? O que você tem feito hoje para agradar a Deus? Suas atitudes, suas falas, o seu jeito, a sua vida tem demonstrado algo que tem engrandecido o nome de Deus sobre a sua vida? O que você tem feito para engrandecer o nome de Deus? Nós erramos tanto. Deus se entristece tanto com os erros que nós cometemos. Será que nós queremos ser castigados por aquilo que não tem agradado a Deus? Quantas vezes nós somos castigados e às vezes nem percebemos que estamos sendo castigados? Por quantas lutas a gente passa que fala: essa luta Deus que me deu para... Não, às vezes você criou aquela luta. Às vezes você criou aquela luta. Desculpa. Às vezes a gente cria algumas lutas para passar na vida e que fica martirizando, passando por aquele problema, aquela dificuldade, aquela situação e passa e não vê um fim. E é nós mesmos que criamos. Nós mesmos que começamos ela e não sabemos terminar, não procuramos força na presença de Deus para terminar ela,
e aquela luta continua, aquela luta continua. Quantas pessoas morrem por causa daquela luta? O que você tem procurado para fazer de diferente, para não ter mais que passar essa luta? O único que pode aliviar a sua dor, que pode sarar o seu sofrimento, que pode curar você de todas as coisas que você tem passado, é Jesus. Ele é o único que pode te socorrer. Clame pelo nome dele. Tenho certeza que ele vai te ouvir. Te desejo uma boa noite. Que essa semana seja uma semana iluminada e grandiosa sobre as nossas vidas e que Jesus se alegre com o nosso coração. Amém? Uma boa noite. Deus abençoe sua vida, sua família e todos que estão ao seu redor. Boa noite.